Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Para o circuito da figura a seguir, determine a intensidade da corrente que atravessa o gerador AB e a DDP, ou voltagem entre A e B. Então, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar da lei de Pauling, que é corrente elétrica do sistema é igual à força eletromotriz do gerador divididos pela soma da resistência equivalente do sistema mais a resistência interna do gerador. E a equação do gerador, que é DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. Beleza? Então, veja bem, se a gente for pegar o circuito, né, dado pela figura, a gente tem aqui o gerador. Esse aqui é o meu gerador. E esse gerador, ele está ligado a um circuito onde eu tenho esse resistor de 3 ohms em paralelo com esses dois caras aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. A gente consegue identificar que esses dois resistores aqui, eles estão em série. Então, a resistência equivalente dos resistores em série é a soma dos resistores. Então, vai ficar 2 mais 4 é igual a 6 ohms. Se você tem dificuldade em fazer a associação de resistores, dá uma olhada lá na minha playlist onde eu tenho a associação de resistores. E lá eu explico a associação de resistores em série paralelo e a associação mista. Beleza? Então agora, se você notar, o meu circuito ele ficou assim, ó. Aqui está o gerador, né? Com a sua resistência interna. E aí, esse gerador, ele foi ligado, né, a um resistor de 3 ohms e a equivalente aqui, que é de 6 ohms. Quando eu tenho dois resistores diferentes em paralelo, então, ó, quando eu tenho resistores diferentes em paralelo, tá? Vamos botar assim, ó, dois resistores diferentes em paralelo, eu faço isso aqui, ó, resistência equivalente é igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, a minha resistência equivalente vai ser 3 vezes 6, 3 mais 6. Então, vai ficar 18 divididos por 9, a resistência equivalente vai ser de 2 ohms. Beleza? Agora que eu tenho a resistência equivalente dessa associação, eu posso usar a lei de Pauling para determinar a corrente elétrica que está passando pelo gerador. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó, letra A. I é igual a força eletromotriz divididos pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do resistor. Então, I vai ser igual a eletromotriz é 6. A resistência equivalente de todo o circuito, a gente descobriu que é 2. Então, 2 mais 1, que é a resistência interna. Então, fica 6 divididos por 3. Isso vai me dar 2 amperes. Beleza? Agora, ele quer saber a DDP que está sendo lançada no meu circuito. Então, vou usar a equação do gerador, ó. DDP é a eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica do circuito. Então, DDP vai ser 6 menos 1 vezes 2. Então, U é igual a 6 menos 2. U vai ser igual a 4 volts. Beleza?